Deputados, quase ano e meio após o início da governação do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, é tempo de confrontar o Governo com a sua própria inação. Mais de um ano depois, Portugal já percebeu que tem um Governo sem visão de futuro. Eu diria mesmo um Governo de mera intendência. O país parou e, quando não está parado, anda para trás. Chamamos por isso hoje o Governo ao Parlamento para poder perguntar: que reforma, que medida estrutural, que caminho apontam Vossas Excelências para o futuro? Que ideia de futuro têm para Portugal? Ao imobilismo e incapacidade reformista, o Governo do PS, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda somam o situacionismo. Sim, hoje mais do que nunca as opções são claras e são cristalinas. Em Portugal há aqueles que só querem voltar para trás, que só pensam na sua situação, na sua sobrevivência, que revertem a olhar para o passado e não têm projeto de futuro. São o Governo das esquerdas que perderam as eleições. Repito, as esquerdas que não têm um projeto comum a olhar para o futuro de Portugal. As esquerdas cujo único projeto é não permitir um governo do PSD, mesmo que este tivesse sido desejado pelos portugueses. As esquerdas que, por isso, e tal como se vê todos os dias neste Parlamento, mais do que governar e reformar, mais do que explicar e fundamentar a ação governativa, se entretém a fazer oposição à oposição. É um governo de entretém. Mas em Portugal há os que querem continuar a reformar o país, a empreender, a transformar, a construir um futuro e a construir progresso. Aqueles que veem e pensam para além da espuma dos dias, aqueles que recusam baixar o nível do debate político, aqueles que não vivem de populismos estéreis e efêmeros, aqueles que, como o PSD, levam Portugal a sério. Senhoras e senhores deputados, o anterior governo, ainda que atravessando uma das maiores crises financeiras, se não a maior, da nossa democracia, lançou um conjunto de reformas que são alicerces da construção de uma sociedade mais justa, mais livre, mas, sobretudo, de um Estado mais transparente e amigo do cidadão. Nós quisemos um Estado que distinguia positivamente as famílias na cobrança de impostos. Os senhores voltaram atrás. Nós quisemos um Estado que queria cobrar menos impostos às empresas, criar mais riqueza e mais emprego. Os senhores voltaram atrás. Nós quisemos um Estado onde as pessoas são escolhidas pelo mérito e pela sua capacidade. Os senhores voltaram atrás. Nós quisemos um Estado onde a exigência, o rigor e as competências visavam distinguir a escola pública. Os senhores voltaram atrás. E nós quisemos um Estado que pagava a tempo e horas e honrava os seus compromissos. Os senhores voltaram atrás. Em suma, este é um governo retrógrado, incapaz de construir em cima do que já foi feito. É um governo que, sem qualquer avaliação, apenas numa lógica revanchista, tem apenas um objetivo: desfazer as reformas que já foram feitas. Mas é bom lembrar que fizemos muito mais. Libertamos a economia e o país de privilégios injustificados, das rendas excessivas, da politização da banca. E o atual governo? Reduzimos o número de fundações, extinguimos os governos civis, reformamos a justiça e inovamos na fiscalidade verde. E o atual governo? Reduzimos a metade o número das empresas municipais. Abrimos mais de 400 espaços do cidadão. E o atual governo? Sim, isto era fazer a reforma do Estado. Agora, depois do sucesso, onde estão os senhores deputados que gritavam horrores, faziam comissões de inquérito
contra a privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Onde estão agora os senhores deputados que agitavam o papão do desemprego galopante e da precariedade quando reformamos a legislação laboral e quando apresentamos resultados de emprego e de combate à precariedade? Onde estão? Onde estão os senhores deputados que diziam que era o fim do Estado quando extinguimos os governos civis? Um ano depois, mais de um ano depois, onde estão? Senhoras e senhores deputados, um ano depois, os senhores deputados estão onde sempre estiveram, no atavismo político, presos no passado e sem uma ideia de futuro. Os senhores são os mesmos que hoje no poder se escondem do futuro, mas que no passado brandiam pela reforma do Estado. Pois bem, são os mesmos, exatamente os mesmos, que hoje aqui virão esconder-se perante uma aparente ideia de descentralização como pedra angular da reforma do Estado. Já conhecemos a conversa. Mesmo quando, até nesta matéria, se estão a propor fazer menos do que vínhamos a fazer. Mesmo quando nesta matéria nós já apresentamos a nossa proposta e os senhores continuam na conversa fiada. Este é verdadeiramente o governo da conversa fiada. É o governo do olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço. São os mesmos. São os mesmos que são impotentes para reformar. São exatamente os mesmos que não mobilizam o país e os portugueses para qualquer ideia de futuro. Volta-se a perguntar: o que quer o Governo para o futuro de Portugal? Eu dou-vos a resposta: não deixar de ser Governo. É isso que interessa ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português. Pouco, muito pouco, pouquinho para um país que merece tanto. Senhoras e senhores deputados, a vossa inação, a vossa gestão do dia-a-dia, essa prisão ao passado tem um custo. Quando não se reforma o Estado, e a administração, quem perde são os cidadãos. E é por isso que os serviços públicos atingem o grau de degradação a que assistimos. É por isso que o acesso aos mais elementares serviços públicos está pior. Ironia suprema da retórica política. O governo das esquerdas é mesmo o inimigo dos serviços públicos. Verdade, verdade das verdades. Verdade das verdades. Hoje a escola pública está pior. Hoje o Serviço Nacional de Saúde está pior. Hoje os serviços de transporte público estão piores. Hoje a segurança pública está pior. Os serviços estão piores e custam mais aos portugueses. E esse é o preço da falta de uma visão reformista. É, aliás, o custo da vossa visão passadista. Mas que fique ainda mais claro: a paralisia a que vossas excelências votaram a governação, a falta de investimento público que não diminui há tantas décadas, as vossas cativações, que são já a imagem de marca, os vossos cortes cegos, a falta de visão estratégica tem como corolário as escolas que fecham por falta de condições e funcionários e o aumento do abandono escolar. O Serviço Nacional de Saúde tem sérias dificuldades de resposta, uma vez que a dívida é cada vez maior e é pior o serviço. Os transportes públicos, com menos carreiras, menos opções e mais caros, e às vezes até sem papel para imprimir bilhetes. As forças de segurança, cada vez com menos condições, e os estabelecimentos prisionais em dificuldades. Os institutos públicos e organismos centralizados do Estado à míngua e a cortar no indispensável. A vossa governação, ou a falta dela, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, tem como corolário um Estado mais caro, mais afastado do cidadão e a prestar pior serviço. Eis o resumo da governação de esquerda um ano depois. Um Estado mais caro, menos eficiente, mais afastado do cidadão e a prestar pior serviço. Senhoras e senhores deputados, não há relatório internacional que não enalteça o conjunto de reformas que o país levou a cabo entre 2011 e 2015. Da OCDE à Comissão Europeia,
não há ninguém que não alerte para a necessidade de continuar com um ímpeto reformista que vinha de trás. Construir em cima do que foi feito. Lançar uma nova vaga de reformas estruturais capaz de continuar a libertar a nossa economia, mas, sobretudo, servir melhor os cidadãos. Mas não. O governo preso que está ao situacionismo da esquerda em Portugal limita-se a gerir a intendência e a popularidade. Ora abre tribunais, onde não se fazem julgamentos, ora anuncia a vinculação de mais 90 mil funcionários públicos, ninguém sabe para onde, porquê ou para quê. Sim, sem critério aparente, sem se perceber com que racionalidade. Mas é verdade, estamos em ano eleitoral e é isso que importa. Em vez de dinamizar a economia para gerar riqueza e criar emprego, o vosso governo, o governo das esquerdas, estatiza o emprego para gerar e gerir clientelas eleitorais. O país precisa de uma administração eficiente ao serviço da sociedade e dos cidadãos. PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português querem uma administração ao serviço da vossa sobrevivência política. Que visão tão pequena dos assuntos do Estado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, termino como comecei. O PSD chama hoje o Governo ao Parlamento para que possa ser confrontado. Confrontado com os anúncios que sobram, mas que não mudam coisa nenhuma. Confrontado com as reversões e a escassez de novas realizações. Confrontado com a diminuição do investimento e a estagnação da economia, que cresce quase 1/3 do que cresce a Espanha, a Irlanda ou até a Grécia. Confrontado com a ausência de um processo de reforma do Estado que os seus apoiantes tanto e tanto reclamaram. Cito: há gente que fica na história, da história da gente, e outros de quem nem o nome lembramos ouvir. Façam com que os portugueses se lembrem de vós, mas pelos bons motivos.